Cultura é aquela coisa difícil da gente conceituar, né? Diversos autores têm tentado chegar a uma definição, mas não existe um consenso. Aqui eu coloquei um conceito trazido pelo autor Alfredo Bossi, no qual ele fala que, né, ele entende, na verdade, ele parte de um pressuposto que a cultura é uma herança de valores e objetos compartilhada por um grupo humano. E a gente sabe que para chegar nesse resumo do que é cultura, a gente vai num debate que poderia durar horas, né? A gente sabe que cultura é um processo de acumulação, de adaptação, que independe de questões biológicas ou geográficas ou hormonais, enfim, que depende muito da história daquela sociedade e do que foi acumulado ao longo do tempo, do que foi vivido e vivenciado ali naquela sociedade. E aqui a gente vê que, apesar da gente não poder bater o martelo e dar uma definição absoluta do que é a cultura, né? Trouxe esse resumo, mas não é uma definição absoluta. A gente consegue fazer classificações e divisões sobre o que seria cultura, né? E aí, alguns autores vão trazer essas divisões. A primeira delas seria a divisão da cultura erudita, né? E que é considerada a alta cultura, né? A cultura institucionalizada, a cultura que está nos museus, universidades, teatros, né? Geralmente a cultura que é associada a uma elite, né? Já por outro lado, a gente tem uma cultura que é considerada o contraponto, digamos, da cultura erudita, que seria a cultura popular, que é associada a algo iletrado, né? Uma cultura iletrada, não é uma cultura das universidades. E é uma cultura que está associada aos modos rústicos da sociedade. Ou seja, está associada às formas de comer, de falar, de andar, de vestir, né? Então, geralmente associa-se a cultura popular às classes mais baixas da sociedade. E aí, a gente entendendo essas duas formas de cultura, a gente chega, enfim, ao conceito de cultura de massa, né? Que é aquela cultura que faz uso dos meios de massa, né? Que é interessante porque é um tipo de cultura que chega em todas as classes sociais, né? Ou pelo menos entende-se essa cultura como uma cultura que chega em todas as classes sociais, porque ela utiliza dos meios de massa. Mas esse tipo de cultura, por outro lado, ela também é conhecida como indústria cultural. E por que ela recebe esse nome de indústria? Porque ela é um tipo de cultura que está diretamente ligada a uma questão mercadológica, né? E ela tem uma relação muito forte com a publicidade, por exemplo, né? Então a gente entende que essa é uma cultura relacionada a preços de troca, né? A valores de troca. Então, quando a gente fala de indústria cultural, a gente quebra com aquela ideia de que é uma cultura produzida pelas massas e para as massas, né? É uma cultura que é produzida muitas vezes de acordo com algumas necessidades das massas, mas para que seja vendida para as massas, né? E aí, muitas vezes ela acaba dialogando com a cultura erudita, né? E fechando um pouco das suas portas, né, para o que é popular, né, e para as camadas mais populares também. Então, é esse o resumo aí dessas questões, né, sobre cultura, né, cultura popular, cultura erudita e
o que seria a cultura de massa ou a indústria cultural.